dando as boas-vindas aqui à nossa igreja. Obrigado pela presença de vocês. Amém. E vocês que estão junto conosco pela internet, participando desse culto, também sejam muito bem-vindos. E se tanto a igreja quanto os irmãos da internet quiserem nos acompanhar, podemos ir abrindo a escritura em Tito capítulo 2. Enquanto isso, convido as nossas crianças a se retirarem para o culto infantil, as crianças até 9 anos, acompanhando seus professores e suas professoras. Vamos abrir então a palavra de Deus em Tito capítulo 2. Nós estamos falando nesse mês sobre o tema da reforma protestante, que é o justo viverá pela fé. Pelo menos foi o versículo bíblico que desencadeou a pregação da reforma de maneira mais intensa, catalisada por Martinho Lutero. Tito, capítulo 2. Essa mensagem eu vou pregar em duas partes. Primeira parte esta semana, segunda parte na semana que vem. Nós vamos ler hoje dos versículos 1 ao 10, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ler o 1 agora, depois nós vamos lendo aos pouquinhos, explorando ele aos pouquinhos, para que essa palavra possa ser absorvida no nosso coração. Tito capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Vamos ler até aqui. O tema da mensagem é o que os pastores devem pregar para o rebanho. O que os pastores devem pregar para o rebanho. Vamos orar? Curva sua cabeça e falemos com o Senhor. Deus amado, obrigado por esse tempo reunidos aqui, Senhor. Nossos corações têm o desejo agora de serem tocados espiritualmente pelo Verbo vivo. Nós suplicamos que o Senhor abençoe a palavra dessa noite. Lembra-te, Senhor, de que eu preciso de Ti, Pai. Que eu diminua e desapareça, e que a Tua palavra cresça em nossas vidas, seja gigante em nossas almas. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta do apóstolo Paulo tem o propósito de orientar Tito, pastor da igreja de Creta, a que ele deveria ensinar para aquela igreja. Perceba que essa carta ela não é enviada no primeiro momento para uma igreja, como outras cartas acontecem, Coríntios, Efésios, Gálatas. Ela é enviada inicialmente ao pastor da igreja. Há uma orientação apostólica de Paulo e Tito está recebendo ali orientações de como cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Claro que, sendo inspirada pelo Espírito Santo, toda a palavra de Deus é útil para todos os crentes em todas as épocas. Então nós vamos beber dessas orientações da mesma maneira que Tito e a igreja de Creta também absorveram no primeiro século. Todos aqueles que creem no Filho de Deus têm como alimento garantido a palavra do Senhor. Paulo está tratando aqui uma vida sadia, que são os primeiros 10 versículos que nós vamos falar, ensinando que ela é resultado de um agir de acordo com a verdade. Então estamos falando que o justo viverá pela fé. E como que se dá essa vida na prática? Tudo bem, viver pela fé como? É viver com um sentimento muito forte no coração? Ou isso implica e transborda na nossa atividade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Essa carta faz parte das chamadas epístolas pastorais. Paulo escreveu outras cartas a Timóteo, por exemplo, também pastor, onde está ensinando os pastores a como desempenhar seu trabalho. E interessante que é semelhante ao trabalho de um pai em uma família. Modernamente, o trabalho pastoral tem sido visto às vezes como executivo de uma organização e tem se confundido o ministério pastoral com gestão eclesiástica, em que pese a gestão eclesiástica fazer parte do trabalho do pastor titular da igreja, são duas coisas distintas. O ministério pastoral,
Ele é um trabalho estritamente ligado ao organismo da igreja, à saúde daqueles pecadores que Deus deu nova vida e regenerou, que converteu ao seu Filho. E a gestão e a organização da igreja que nós precisamos ter conforme as leis vigentes no nosso país. Mas Paulo está aqui ensinando esses pastores a como eles cuidarem do rebanho, e o trabalho é similar de um pai. Esse trabalho inclui ensinar à luz da palavra de Deus como os membros da família, no nosso caso espiritual, devem viver. E o que cada membro precisa fazer para cumprir a sua função e chamado no serviço ao Senhor de todos nós. E isso, homens, falo agora aos homens realmente aqui presentes, os que me ouvem também pela internet, faz recair sobre nós, homens, uma responsabilidade muito maior. Porque, veja, nós, homens, somos os responsáveis pela família, somos os pais. Maridos, somos os líderes da família. Junto com as nossas esposas, cuidamos do nosso lar. E essa referência que o pastor tem, é uma referência que era saudável naquele tempo, mas é distorcida hoje. O homem, ele tinha o dever de estar ligado a Deus, muito mais às vezes, não que as outras pessoas da família não devam, mas muito mais do que os outros. Nos nossos dias, significa que os homens deveriam ser vistos muito mais com a Bíblia na mão, lendo e orando, do que qualquer outro membro da família, como a esposa, os jovens, os filhos. Todos devem buscar o Senhor, todos têm a sua fé individual, mas nós homens temos que passar segurança e proteção para a família. Mas nós temos que buscar isso de algum lugar. E nós buscamos aonde? Em Deus. Nós somos o cabeça da casa, mas Deus é o nosso cabeça. Cabeça significa proteção, provisão, não mando ou imposição. Significa responsabilidade. Mas há um Deus sobre as nossas vidas, responsável por nós também. Então, é interessante notarmos, queridos, a autoridade das Escrituras com relação à nossa fé. Às vezes as pessoas querem reinventar o ministério pastoral, querem reinventar a igreja, querem ter um monte de ideias criativas para solucionar alguns problemas da igreja, onde não cabe a criatividade. A criatividade é boa, é positiva, é dada por Deus. Mas alguns aspectos da igreja estão definidos na Bíblia. O que nós temos que fazer é aprender, contextualizar, sem alterar a doutrina, e aplicar tanto o pastor quanto a igreja. Ambos estão debaixo da soberana condução de Deus. E o organismo espiritual igreja, ele é mais seguro, mais saudável, menos suscetível a ataques quando está caminhando nas orientações do Senhor. Então, a palavra, tendo autoridade sobre a nossa fé e a vida, ela nos ensina a ser igreja e a ser família. Ela destaca a necessidade do ministério pastoral sobre a comunidade cristã, mas também prescreve o que o pastor deve ser, viver e ensinar. E isso é saudável para a igreja. No primeiro século, nós tínhamos os crentes da igreja de Bereia, que era pregado para eles o Evangelho, mas eles iam nas Escrituras, naquela época do Antigo Testamento, somente que eles tinham, e conferiam se estava certo. Isso é uma desconfiança. Isso é saúde para a igreja. Qualquer pastor maduro se alegra ao ver os crentes consultando as Escrituras, indo a Bíblia de estudo, lendo livros, se atualizando, porque o nosso trabalho é fazer o rebanho de Cristo ser cada dia mais saudável. Por fim, queridos, a título de introdução dessa mensagem, que terá duas partes, vale dizer que, seja para pastor ou ovelhas, a palavra de Deus sempre lança as bases teológicas da vida pela fé, enfatizando em todo o tempo a ação salvífica de Deus. Mas isso nós vamos ver de maneira um pouquinho mais profunda na segunda parte, que será a base teológica para a vida cristã, segundo Tito, capítulo 2. Mas, vamos lá, vamos falar hoje sobre os versículos 1 a 10, entendendo que Paulo está mostrando que essa vida pela fé, o justo viverá pela fé, é o grito da reforma protestante, traz bênçãos e benefícios para a alma.
não importando a nossa idade ou posição social. Esses versículos que nós vamos trabalhar hoje tratam dos papéis da família, trata da nossa condição social como trabalhadores, trata da nossa experiência neste mundo. A vida é vivida, a vida cristã é vivida aqui. Você não se desconecta do mundo em que você está, vem para uma igreja, vive uma realidade diferente, entra numa matrix espiritual, religiosa, e depois você desconecta e volta para a sociedade. O justo viverá pela fé no meio onde ele está. E é isso que nós aprendemos em Tito, capítulo 2. Bom, vamos dar uma olhadinha então novamente no versículo 1, que nós lemos no início. Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o verdadeiro ensino. Então, primeira orientação aqui é para o pastor na comunidade, antes de orientar as famílias para o pastor. Então, nós vemos que a instrução para o ministro do Evangelho é que as palavras que ele prega não devem ser dele mesmo. Os pastores não devem pregar a sua opinião pessoal, não que eles não tenham, mas aqui em cima do púlpito prega-se a palavra de Deus. O pastor é escravo do texto bíblico, no sentido de ensinar o que é bom e correto. Ele não precisa inventar, ele precisa se dedicar a estudar, entender, orar. Metade da pregação é oração, metade do preparo da pregação é oração, e a outra metade é estudo, para que ele possa vir aqui e trazer o que a Bíblia diz, expor o que a Bíblia diz para o povo e aplicar para os dias de hoje. De maneira que a pregação deve ser reflexo da verdade. Que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Quando você e eu nos olhamos no espelho, o espelho apresenta exatamente a imagem que está posta diante dele. O espelho não apresenta a opinião pessoal dele. Olha, eu vi a irmã Ivanilda e o espelho dele, eu acho que eu vou interpretá-lo assim. Não, ele fielmente descreve o que está ali. Assim também o ensino pastoral para a igreja deve refletir fielmente a sã doutrina cristã, a palavra de Deus. Eu não tenho outra coisa para pregar, os pastores não têm outra coisa para pregar, a não ser a Bíblia Sagrada. E o rebanho deve ter a expectativa, como nós lemos no início do culto, em 1 Pedro capítulo 2, de receber esse leite espiritual, para que possa crescer. A pregação é extremamente importante, tanto que nós pastores também ouvimos pregações de outros pastores. Se o pastor não faz isso, ele não está crendo que Deus usa a pregação para edificar a vida cristã dos salvos. Então, precisamos ter na igreja, em primeiro lugar, a pregação fiel da palavra de Deus. É essa a maneira de apacentar os ovelhas. Como que se pastoreia? Pregando, expondo, fazendo exposição bíblica, aquilo que a palavra ensina, aquilo que a palavra diz, ensinando o povo como viver isso. Mas o problema de muitos pastores no nosso século é que quando as coisas começam a dar erradas na igreja, quando começa às vezes a ter problemas, eles largam a palavra, deixam o púlpito para tentar resolver os problemas, quando na verdade eles deveriam se agarrar mais e exortar mais o rebanho de que precisamos seguir a palavra de Cristo e não a nossa, seja da igreja ou seja do pastor. Veja, Martinho Lutero, que estamos falando aí nesses dias da comemoração dos 501 anos da Reforma Protestante, ele escreveu o seguinte, abre aspas, apenas acionei a palavra de Deus, preguei, escrevi, no mais, nada fiz. A palavra fez e conseguiu tudo. Eu deixei a palavra agir. Claro que acionar a palavra, pregar e escrever dá um grande trabalho. O trabalho pastoral, ele é intenso. Você se dedicar, você estudar, você pesquisar, você orar, você atender individualmente às necessidades do rebanho. Isso dá trabalho. Mas o trabalho que nós temos que fazer é falar daquilo que Deus já disse, ensinar aquilo que Deus já disse.
orientar as pessoas com a palavra do Senhor. Então, queridos, a primeira coisa que a igreja precisa nesses dias de hoje para viver pela fé é ter pastores focados na exposição da palavra de Deus, com seus ministérios voltados e norteados para isso. E as igrejas precisam apoiar isso. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja muito saudável nesse sentido. Nossa igreja ela não tem esse tipo de problema. É uma igreja que tem clareza do que é o ministério pastoral. Mas, infelizmente, nós temos igrejas hoje que o pastor faz qualquer coisa. Ele faz o trabalho de diácono, que é honroso e valoroso. Ele faz o papel de promotor de eventos, que quando o evento é útil para a igreja é valoroso. Ele faz o papel no multimídia, que é extremamente importante para o culto, mas nada disso é o papel dele. Isso é um papel que outras pessoas devem desempenhar. Então, igreja para viver pela fé precisa ter pregação. Versículo 2: os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Homens, varões valorosos, os machos, o ensino fiel da palavra do Senhor diz que os homens, e sem rodeios, a Bíblia é bem direta aqui, tem um fruto que é esperado, há uma expectativa masculina entre os cristãos, como resultado de sempre ouvirem a palavra, estudar, lê-la devocionalmente, interagir com outros irmãos. E antes de falar desses frutos, quero esclarecer uma questão aqui quando o texto diz os homens mais velhos. Alguém pode achar, não, quando eu chegar aos 90 anos eu vivo isso daqui. Queridos, a expectativa de vida dessa época aqui do primeiro século era de aproximadamente 46 anos e meio. Alguns já estariam mortos. Eles têm esse registro pelos túmulos dos mais ricos que deixavam algumas coisas sobre si gravadas nesses túmulos. Essa datação não é bem precisa, mas é o que a gente consegue na arqueologia tirar. Então os presbíteros, os pastores da época, por exemplo, eles tinham em média entre 30 a 40 anos. Quando fala de homens mais velhos, estamos falando de adultos, não dos velhinhos. Isso não é para quando você chegar lá na quarta idade. Isso é para os homens adultos da igreja. Claro que no contexto sociocultural aqui, a vida era diferente, a formação das pessoas era diferente, mas o que eu quero dizer é que não estamos presos a chegar numa idade cronológica para viver isso. Chegar a 80 anos nessa época, por exemplo, era assim, algo fora do comum. Hoje em dia, a gente tem estendido aí o tempo de vida em que pese com não tanta qualidade, né? Muitas pessoas adoecendo muito cedo. Mas não estamos falando de homens da quarta idade. Estou exagerando quarta para ninguém achar que precisa ficar bem velhinho para viver isso daí. Mas vamos lá, o que esses homens adultos, o justo viverá pela fé? Como que é a vida de um homem adulto pela fé? Como que um homem adulto cristão deve viver? Vamos lá. Primeiro, o texto diz que temos que ter autocontrole. Bom, os homens adultos devem saber controlar seus instintos. O homem, por natureza, ele é mais impulsivo. E isso não é algo ruim. É algo dado pelo próprio Deus, para que tenhamos iniciativa, para que possamos tomar a frente para solucionar problemas, para que possamos prever problemas da família e resolver certas situações. Hoje, depois da escola bíblica, eu conversava com o Hélio ali nos carros, e ele estava falando, a gente estava falando de organização financeira, né, Hélio? Tal. E quem normalmente tem essa preocupação? Não estou dizendo que a mulher não trabalhe, não ajude, sem o mimimi feminista. Mulher é bênção, pode trabalhar, pode ser presidente, rainha. Não estou falando disso. Mas quem deve se preocupar com isso? O homem, ele deve ter essa visão à frente. Então, o homem, de uma forma geral, ele é mais impulsivo. E embora isso tenha sido dado pelo próprio Deus, nos tornando inclusive mais objetivos e mais focados
para a proteção e manutenção da família, o pecado distorceu os nossos instintos. Então o homem pega esse traço da personalidade masculina, que não é igual para todo mundo, estou falando de uma forma geral. Tem homens bem mais objetivos, tem homens menos objetivos, mas de uma forma geral, o pecado inclina os homens a usarem esse perfil para o erro, para o engano, para o adultério, para a fornicação, para o roubo, para a corrupção, uma série de coisas. A mulher, de uma forma geral, ela é um pouco mais contida, embora hoje o feminismo adulterou muito o perfil feminino. Mas de uma forma geral ela é mais contida, ela tem mais medo de algumas coisas. O homem é mais ousado. Essa ousadia, se não fosse o pecado, seria usada somente para o bem. Então, quando o homem precisa corrigir os seus caminhos, não é deixando a sua masculinidade. A masculinidade hoje parece até que incomoda algumas pessoas. Parece que é errado ser homem. E não é. Ser homem, ser objetivo, ser claro, ter iniciativa. Qualquer mulher gostaria de ser casada com um homem assim. Qualquer mulher se sente protegida assim. Agora, precisamos nós homens ter autocontrole para que não usemos esses instintos para o erro, porque se não vigiarmos, podemos ser impulsivos para agressividade, por exemplo. Né? Não é errada a atividade física. Alguns gostam até de lutar por esporte, fazer academia, jogar algum futebol, vôlei, andar de bicicleta, tudo isso é bom, é saudável. Agora, a agressividade, como a gente tem ali nas torcidas, né? Nós temos as facções em torcidas de futebol, nos estádios, se agredindo, se matando, se machucando, isso é algo errado. Na sexualidade também, já falei sobre isso, uma sexualidade que não reflete a glória de Deus. Sim, porque a sexualidade normal, boa, saudável, gostosa, agradável, mas ela tem o lugar dela, biblicamente falando, que é o casamento, a união com compromisso um com o outro, né? E não apenas com benefício um com o outro. Fora do casamento, homem e mulher não refletem a glória de Deus se cobiçarem parceiros que não são seus e se exercitarem em sexualidade com essas pessoas as quais não são casados. Fora disso, o Evangelho chama de pecado. Não tem outro nome. Não dá para adorar a pílula, é isso mesmo. Então, o exercício do autocontrole, homens, tem resultados. Tem resultados. Respeito, dignidade e uma vida sábia. E eu não preciso dizer, todos os homens que estão me ouvindo, que todos os homens gostam de ser respeitados. Não que as mulheres não gostam. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com tudo. Você tem que falar o que você diz e o que você não diz. A internet é a prova disso, né? Então você falou que o homem gosta de azul, as mulheres então odeiam azul. Não, ninguém falou isso. Você falou que as mulheres gostam de abacate. Não, os homens odeiam abacate. Não pode ter mais coisa ainda. Por que abacate? Por que não maçã? Hoje em dia tudo é assim. Você fala uma coisa, você tem que explicar também o que você não está dizendo. Eu estou falando aqui especificamente para os homens. Vamos falar das mulheres também. Então, se o homem quer ser respeitado, ter uma vida sábia, viver com dignidade e ser reconhecido como alguém que vive com sabedoria, o caminho, companheiros, está na Bíblia, viver pela fé. O justo viverá pela fé. E se você é homem, esse é o caminho que a Bíblia aponta para você em Tito, capítulo 2. Vamos continuar examinando o nosso texto dessa noite? Então vamos lá. Vamos ler agora nos versículos 3 a 5. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Deve instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Queridos,
Assim como falamos da expectativa de vida dos homens, aqui no primeiro século, a expectativa das mulheres aqui era menor ainda, 34 anos. Era a média de vida das mulheres. 34 anos. Essas mulheres mais velhas que o texto está falando, são mulheres de 34, 40 anos. Então, eu quero dizer para as mulheres a mesma coisa que eu disse para os homens: não é esperar chegar no final da terceira idade e passar para a quarta. Aqui a Bíblia está falando de uma vida adulta. Mulheres adultas. Mulheres adultas. Né? Veja que gama de instruções interessantes que o texto bíblico aqui dá para vocês. Primeiro, é interessante a ligação do texto bíblico, né, das mulheres adultas com as mulheres mais jovens. As mulheres sabem, existem várias pesquisas aí, vários livros que podem falar melhor do que eu sobre isso, por instinto muitas mulheres sabem que é um aspecto importante na alma de vocês, muito mais do que para os homens, que é a conexão. A mulher gosta de se conectar. Ela se conecta com outras mulheres, ela se conecta com o marido, ela se conecta com os filhos, ela se conecta com as amigas. O relacionamento é algo muito mais... A mulher tem muito mais capacidade de relacionamento do que nós homens, de um modo geral, de um modo amplo, de uma maneira genérica que eu estou falando, não de casos específicos, né? Elas gostam de ter relacionamentos presentes na sua vida, uma rede de relacionamentos de preferências. Deus capacitou vocês com essa característica. Vocês são mais capazes, de uma forma geral, do que nós de fazer isso. Se importar com o ser humano, com as pessoas, com as necessidades. Se alguém está com fome ou não está. O homem muitas vezes pensa se ele está com fome. A mulher pensa se outra pessoa está com fome. Né? Chega alguém em casa, você já lanchou? Eu faço rapidinho, eu tenho uma coisa para você. O homem, às vezes, ele lembra para oferecer um copo de água para visita. Se der sede nele, eu vou tomar água, você quer também? Brincadeira à parte, queridos, o Evangelho direciona as mulheres a viver esse relacionamento de uma maneira pura, santa e justa. Veja que o texto diz que, semelhantemente, as mulheres, ou seja, da mesma maneira que os homens, há uma instrução para que as mulheres sejam dignas. Dignidade é algo importante. E, me perdoe, mas o que a gente vê hoje são mulheres que não querem viver com dignidade. Muitas mulheres, estou falando que são todas, eu não estou generalizando. Você vê televisão assim como eu, você sabe do que eu estou falando. Você lê jornal, acessa a internet, né? Os protestos descaracterizando a mulher, vulgarizando a mulher. E a mulher precisa, assim como o homem, não é uma característica da mulher, não é um ensino opressor para a mulher, ela precisa também ser digna. E o texto diz então que elas também não devem ser caluniadoras. É o que diz aqui, caluniadoras. A palavra grega original aqui usada é diabolos. Interessante, né? É a mesma palavra para descrever o inimigo das nossas almas. Então, olha o cuidado que a mulher precisa. Assim como o homem tem outras áreas de vigilância, a mulher também tem suas áreas de vigilância. O texto diz, então, para que a mulher não seja difamadora, ou não seja diabolos. A palavra descreve o difamador, acusador. E nesse contexto aqui não fala do diabo, naturalmente, mas fala da perversidade da natureza humana. Todos nós temos isso no nosso coração, homens e mulheres. O pecado está presente no coração de todos. Então, o que eu vejo muito hoje, irmãs, é que o movimento feminista, ele tem trazido à tona essa verdade, que homens e mulheres têm o mesmo pecado no coração. É a mesma coisa. A mulher não é mais ou menos santa do que o homem não é mais ou menos santo. Os dois precisam de um Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Jesus Cristo continua sendo a única esperança. Única. A esperança não está no homem, a esperança não está na mulher, a esperança não está no presidente, a esperança não está numa presidente, a esperança está no Filho de Deus. Bom, o texto continua dizendo que a mulher não deve beber muito vinho. Uma linguagem nossa contemporânea seria encher a cara, né? E aqui nós já falamos do movimento moderno hoje de descaracterização da mulher. Nós temos hoje uma desconstrução, né? Uma vida totalmente desregrada, que já existia e já era visível nos homens, no machismo, que é tão errado quanto o feminismo, mas nós também vemos na vida hoje das mulheres enchendo a cara, embriagadas, soltas aí pela rua, tortas de madrugada, sem se dar o devido valor e a dignidade que homem e mulher devem dar se eles conhecem a Jesus Cristo. Se não conhecem, que venham a conhecer. Portanto, devemos nos afastar dessas coisas e não permitir essa influência em nossas almas. Homens e mulheres que estão no mundo vivendo dessa forma descaracterizada, que Deus pretendeu para o ser humano, devem ser amados, aceitos, não devem ser julgados, devem ser acolhidos, devem ser pregados a ele o Evangelho, para que então Deus nos mude como Deus nos mudou, nós pecadores. Não é dada à igreja procuração para julgar ninguém, para apontar o dedo. João 3,16 diz que Jesus veio por amor, e 17 diz que ele não veio para julgar. O julgamento ainda não começou. Embora Deus execute juízos sobre aqueles que conhecem a palavra, o juízo final ainda não aconteceu. Sobretudo para aqueles que ainda não conhecem a nova vida em Cristo. Então, nós sabemos que é preciso desconstruir certas amarras criadas pelo machismo, impostas às mulheres, estereótipos. Mas a solução não virá por tombar o barco para o outro lado. O barco estava tombado por machismo. A solução não vai ser tombar o barco para o feminino. Nós precisamos ter igualdade de valor, dignidade e respeito. Igualdade de gêneros. Em que pese haja diferença de papéis. Papéis são diferentes. Pessoas são iguais e devem ser tratadas e respeitadas dessa maneira. A solução, queridos, virá da Bíblia. Encontraremos equilíbrio emocional e espiritual, a identidade correta para a vida do homem e da mulher e a realização na palavra de Deus. Bom, nós temos aqui então mulheres adultas que vivem uma vida do bem. A tradução de Almeida diz que elas são mestras do bem. Então, o pecado nos coloca numa situação ruim, o Evangelho nos coloca numa situação boa. Então, as mulheres podem ser mestras do bem. Para quem? Para as mulheres mais jovens. Como as jovens têm se desconectado de outras gerações e não têm aprendido, como diz o texto, a amarem seus maridos e filhos. Acham às vezes algumas mulheres, como alguns homens acham errado também, que podem viver sozinhas. Mas não é esse o plano de Deus para as nossas almas. O que eu estou pregando para vocês é a Bíblia. Eu comecei aplicando o texto para mim, falando da minha responsabilidade, e que não é minha opinião pessoal. Estamos falando aqui da palavra do Senhor. Assim, essa vida de bondade que a mulher pode ter por meio do Evangelho, pela graça de Deus, chega a transbordar a ponto de instruir mulheres mais jovens. Então nós temos uma riqueza de conexões aqui, mulheres. Uma riqueza de conexões. Você vai estar se conectando a uma geração anterior e influenciando ela. Você vai estar se conectando ao seu marido e aos seus filhos através do amor. Você vai estar se conectando a uma sociedade, influenciando ela, dando exemplo, mostrando que o Evangelho é digno, que ele não pode ser alvo de difamação sobre nenhuma espécie. E também estará cuidando do seu lar com proteção e amor pela família.
Vamos esclarecer que cuidar do lar não significa a mulher fazer tudo sozinha e limpar a casa toda. Não é a mulher que suja a casa. Aliás, se fosse para escolher as mulheres, nem deixariam a casa ser suja. A casa ela é suja, ela acontece. Vem vento da rua, a gente usa banheiro. Então todo mundo que mora na casa pode fazer alguma coisa, né? Eu tenho as minhas funções em casa, de limpeza, de cuidado da casa. A casa não é da mulher, a casa é da família. Quando o texto aqui diz cuidar do lar, não está falando especificamente de faxina. Está falando de cuidado com a família, atenção, amor, preocupação, aconchego, atenção, amor ao marido, cuidar do seu marido. Claro que algumas coisas a mulher tem mais dote, mais perfil para cuidar. Já compartilhei com os irmãos que eu sou uma negação de roupa. Eu prefiro lavar um banheiro do que passar roupa, porque eu tenho receio de queimar uma roupa daquela, alguma coisa assim. Cada um tem uma característica, né? Essa divisão pode acontecer. Conheço homens que passam roupa muito bem, mas não conseguem lavar um banheiro como eu lavo. Então, apesar do protesto da minha esposa, nem sempre ela quer que eu faça isso, mas eu me adianto para ajudá-la, porque eu sei que a carga dela é grande nessa vida também. E ao mesmo tempo, mulheres, o texto também dá a cada um de vocês singularidade. Cada mulher é única, mas todas debaixo da mesma graça de Deus. Então o justo viverá pela fé. Como isso se traduz? Já vimos aqui para homens adultos, para mulheres adultas e mulheres jovens. E talvez alguém pergunte, mas os rapazes? Vamos lá, versículos 6 a 8. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo, Paulo diz a Tito aqui, você mesmo, deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim a dizer ao nosso respeito. Veja que os rapazes entram em cena novamente, mas eles não estão linkados aos adultos de maneira tão imediata como as mulheres estão, pela necessidade de conexão que elas têm e por essa capacidade que elas têm a mais do que os homens. Mas os rapazes entram aqui. Veja, eles são instruídos, ensinados pelos homens mais velhos, lembrados aqui no contexto do Evangelho, mas eles dizem que os rapazes, o texto diz que os rapazes devem ser incentivados, motivados, encorajados. Homens precisam mais de coragem do que de conexão, porque homens muitas vezes estão sozinhos resolvendo problemas. Homens precisam de crescer com essa bravura, com essa dignidade, com essa coragem, com essa hombridade. Nós precisamos, irmãs, mães e avós aqui, não permitam que o coração de vocês tire dos meninos que vocês cuidam as dificuldades da vida dele. Homem tem que quebrar a cara, sofrer para aprender e virar homem. Precisa. Não significa que você não possa ajudar, mas significa que você não pode retirar com a sua mão todas as dificuldades dele. Senão, a mulher dele vai ter um homem frouxo ou com dificuldades, né? Então, os rapazes, eles precisam mais. Se você quer fazer algo por eles, encoraje. Você vai conseguir, vai adiante, vai dar certo, encoraje. Mulher precisa de conexão, homem precisa de encorajamento. Não que relacionamentos não sejam importantes, mas o crescimento do homem, da hombridade, precisa de incentivo e de exemplo. Aí, homens adultos, eu volto para nós aqui a responsabilidade. Os rapazes que nos assistem precisam olhar para os homens adultos e ver, eles cuidam bem das suas mulheres, eles trabalham, eles estão na igreja, eles têm a Bíblia, eles lutam contra o pecado. E um grande exemplo que nós, homens adultos, podemos dar para os jovens é também de que quando erramos, pecamos, falhamos e caímos, nós nos arrependemos, nos humilhamos para Deus, pedimos perdão
pedimos ajuda e confiamos em Jesus para nos levantar. Não é a ideia do filme dos 300 lá, dos espartanos, eles homem, resolve tudo, que é homem de aço, que não tem nenhum problema, que pode vir que a gente... Não estamos falando disso. Estamos falando de homens que têm foco e persistência. Homens que erram e falham. Homens que choram, homens que sentem, mas homens que se levantam diante de Deus. E homens que depositam sua confiança em Deus. Eu não estou falando daquele estereótipo de Hollywood, o cara sarado, cheio de óleo, brilhando, valente, com o rosto cortado. Isso é um estereótipo de Hollywood. Eu estou falando de vida real. Nós homens temos fraquezas também. Nós falhamos. Nós fracassamos também. Mas Deus nos levanta, se nós confiarmos nele. E os jovens precisam ver pessoas que até fracassam, mas também lutam e vencem em nome de Jesus. Bom, mais uma vez o texto está dizendo que se o justo viver pela fé, isso significa que nós vamos dar um bom exemplo, que a igreja vai ser saudável e que o mundo não terá nada a dizer ao nosso respeito. E para concluir, versículos 9 e 10. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. A escravidão era algo comum no Império Romano nessa época. As práticas variavam de uma região para outra, mas a escravidão era algo comum. E veja que interessante. Graças a Deus a escravidão foi abolida, né? A humanidade, por misericórdia de Deus, por sua graça comum, vem evoluindo em algumas questões. Agora, a Bíblia diz que mesmo numa condição de escravidão, um cristão deveria dar fruto espiritual. Gente, isso é forte demais. Hoje a gente não aceita nada. Qualquer coisa o cristão está na justiça, inclusive contra outros cristãos, o que é abominável aos olhos das Escrituras. Mesmo no contexto de escravidão, o cristão deveria dar fruto espiritual. E aí, eu penso na aplicação desse texto hoje. Imagine os profissionais dos nossos dias que são pagos para fazer o seu trabalho e são cristãos, se não deveriam dar melhor testemunho ainda do que os escravos do Deus do céu. Aí aqui não tem homem ou mulher não, aqui é jovem, todo mundo aqui. Trabalhar sem preguiça, trabalhar com competência. Se você for empreendedor, cuidar bem do seu cliente. Eu já disse isso. As igrejas deviam ter fila no final do culto. O pessoal está coletando currículo, porque os cristãos deveriam ser os melhores profissionais dessa terra. Nós precisamos ser diferentes. Enrola, ficar no Facebook. Seu patrão paga para você. Não roube tempo dele. Dê exemplo de vida cristã. Amados, concluindo, Paulo tinha essa preocupação, porque no início da carta, no capítulo 1, ele fala que falsos mestres estavam prejudicando famílias inteiras. Se você quiser ler depois, no versículo 11, ele especifica sobre isso. E essa mesma situação nas famílias de hoje. Famílias cristãs são influenciadas por ensinos errados. Homens cristãos, mulheres, jovens, rapazes, crianças. A influência do mundo é clara nas Escrituras. E Paulo, então, inspirado por Deus, dá a direção de como o justo deve viver pela fé. Nós podemos recuperar esses valores, nos reportando às páginas da Bíblia Sagrada. Meu apelo nessa noite é: vamos nos ajustar à palavra de Deus. Vamos nos moldar. Vamos aceitá-la como ela é. Mas entendendo que é um Deus de graça, é um Deus amigo que nos chama para isso.
não é um Deus punidor, não é um Deus mau, não existe isso. O que existe é amor. Amor para nos restaurar ao plano original, antes da entrada do pecado no mundo, por meio do Evangelho da graça de Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo derramando o seu sangue na cruz. Na semana que vem, nós vamos falar da segunda parte dessa mensagem, que são as bases teológicas para essa vida pela fé, porque o justo viverá pela fé. E Deus nos ajude a ouvir essa palavra com alegria, com essa expectativa de 1 Pedro 2, para que possamos nos moldar. E entendendo, amados, que é aos poucos. Não tenta de uma hora para outra, não vai dar certo. É aos poucos. Você vai caminhando. E às vezes você está errando e ninguém vê, mas dentro de você, você sabe que você está persistindo e você está indo bem. Dentro de você, você sabe que Deus está te fortalecendo e te ajudando. As pessoas ainda não veem resultado. O resultado não está visível, mas Deus está trabalhando na sua alma para cumprir fielmente a sua palavra. O livro de Jeremias diz que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Se for essa palavra que você buscar se mudar, Deus vai fazer. Mas ainda não está aparecendo, eu estou e não. Continua, persevera, é você e Deus. O mundo diz o quê? Eu não devo satisfação na minha vida para ninguém, mas só fica isso na coisa errada. Para se voltar contra Deus, para ser inimigo de Deus vivendo o pecado. É melhor você falar, não devo satisfação na minha vida para ninguém, e buscar a minha palavra no Senhor. As pessoas podem não estar vendo resultados, mas Deus está. Persevere você e Deus, para que você possa viver cada vez mais a amizade do Evangelho traz a Deus nosso Pai, em nome de Jesus. Amém.